Estamos de volta com Economia e Negócios, hoje promovendo o intercâmbio Brasil-Itália com o deputado Fábio Porta, que teve 17 mil votos, foi isso? 17 mil votos de um colégio eleitoral de 300 mil no total, é isso? É, de 300 mil no Brasil. No Brasil. E quase 1 milhão em toda a América do Sul. Mas eu acho que o principal é a questão do não conhecimento sobre aquilo que vocês na realidade, podem fazer. Deste número total de eleitores, somente uma metade participou da eleição. Então o número é muito menor, principalmente por falta de conhecimento. Essa é a principal, vamos dizer, o fato da comunidade, porque a comunidade é agregada, eles são participantes, mas é por não conhecerem o processo. É isso? Por isso, para mim, é muito importante oportunidades como estas para divulgar e para indicar a importância da participação, da informação dos italianos, dos descendentes, das pessoas que têm dupla cidadania neste processo. Seu mandato começou agora, em abril, final de abril. Certo. E vai até? Vai até, são 5 anos de mandato. Portanto, além de escrever para a gente, que o telespectador vai escrever, economianegócio@recordnews.tv.com.br, vão escrever para vocês também, pedindo e reivindicando. Para onde pode te mandar e-mail, para o seu, para a Câmara, para... No fabioporta@fabioporta.com. fabioporta@fabioporta.com. Comunidade italiana, comunidade brasileira interessada no intercâmbio. A gente estava falando exatamente das formas para estimular e para ampliar. É muito pequena se a gente pensar no número de italianos hoje ou descendentes radicados no Brasil. Você me disse, para mim é surpresa, 33 milhões. 31 milhões de descendentes. Para nossa origem e por tudo, o nosso intercâmbio, nossa relação comercial é muito pequena, né? É muito pequena, apesar que nos últimos 3 anos nós tivemos um incremento tanto das exportações brasileiras para a Itália, quanto das importações, comparando com outros países, inclusive países europeus, que não têm este laço dos 31 milhões que a Itália tem. Então tem países como a França, a Alemanha, a Espanha, que estão na frente do nosso intercâmbio. E eu acredito que existe um espaço muito grande. As instituições italianas, como o Instituto do Comércio Exterior, a Câmara de Comércio Ítalo-Brasileira, estão fazendo um bom trabalho. O governo brasileiro está se dedicando muito a aumentar as exportações e também os intercâmbios comerciais. Bilateral, né? Mas existe ainda um espaço muito grande a ser preenchido. Principalmente, eu acho que isso talvez seja o motivo deste número pequeno comparado com outros países, porque a Itália, a força da economia italiana, diferentemente de outros grandes países, está nas micro e nas pequenas empresas. Pois é, porque isso que eu ia te perguntar. Haveria uma tendência da gente imaginar, que empresa italiana está faltando dessas grandonas para vir se instalar no Brasil. Quer dizer, nós temos algumas já aqui instaladas, mas certamente existiriam outras. Não é esta seara que você vai trabalhar, de trazer uma grande indústria italiana para ter unidade aqui. Você vai trabalhar Não diretamente, mas na realidade eu vou trabalhar porque a Itália, os italianos, por isso eu falei muito vou trabalhar muito nas jovens gerações, porque vão ser os empresários, investidores do futuro, mas de um futuro próximo. Conheçam mais a potencialidade do Brasil. Eu estava aqui lendo alguns dados do nosso Ministério de Relações Exteriores, onde no 2020 o Brasil vai passar a Itália nas grandes potências econômicas, não como produto interno bruto. Então temos que mostrar para a Itália, para os jovens empresários, para as micro e pequenas empresas, como investir hoje no Brasil em termos de cultura, de relações, pode se tornar amanhã um grande negócio, porque nós temos um país que está crescendo, um país que tem uma disponibilidade automática a fazer negócios com a Itália, e este é o momento de investir. Então, neste sentido, vou trabalhar para criar um terreno propício, claramente com todos os atores econômicos especializados, porque a Itália possa ser mais presente, porque o Brasil também
possa ter mais canais de intercâmbio comercial com a Itália. Então, a sua atuação, num primeiro momento, vai estar muito mais vinculada à questão das universidades, ou você vai trabalhar conjuntamente? A questão da universidade e, ao mesmo tempo, de alguns núcleos de pequeno e microempresários. Vou trabalhar num conjunto, no nível institucional, porque se cria um terreno institucional, as relações entre os estados, as relações entre os governos, os órgãos assim, bilaterais e também as universidades como fonte de não somente de cultura, mas também já de experimentação de possíveis parcerias comerciais em segmentos onde existe um potencial muito grande. O turismo, as biotecnologias, as tecnologias de ponta, a moda, o design, todas as áreas onde existe um entendimento natural entre estes dois países. De que área você vem? Quer dizer, qual é o teu negócio? Eu sou um sociólogo formado em sociologia econômica. Então, o meu interesse realmente são as relações entre as pessoas, os grupos sociais e a economia como resultante desta Eu sempre área. me pergunto nessa área sua, que eu acho que fascinante, o que vem antes? A economia é causadora do bem-estar social ou o social acaba refletindo para o desenvolvimento econômico ou ambos? Eu, como sociólogo, eu priorizo sempre o social, porque eu acredito que o Brasil, que está com números econômicos muito positivos, também em tendência, poderia se desenvolver muito mais se, por exemplo, a situação social do país fosse melhor. Aí teria um desenvolvimento com certeza dobrado respeito ao desenvolvimento atual. Ou seja, as condições da sociedade são um fator determinante porque a economia... Isso você acha que poderia realmente ser uma forma de alavancar bem esse mecanismo de impulsionar os negócios? Porque em termos de educação, em termos hoje de qualidade do profissional, a Itália estaria muito melhor do que nós. Mas estamos nós hoje com um potencial de crescimento bem muito maior, grande. Bem maior da Itália. A Itália, pelo contrário, está num processo, não digo de recessão, porque ainda não está, mas com certeza de dificuldade. De uma economia descendente. De crescimento. Né? O que eu sempre digo, a Itália é um grande país, mas não tem, diferentemente do Brasil, por exemplo, recursos naturais, não tem petróleo, não tem energia. Tem um petróleo que eu chamo de petróleo, que são os italianos que vivem no exterior, que é um potencial muito grande que tem que ser explorado. Então, nesse sentido, o Brasil pode representar para nós, talvez, o segredo para um futuro de desenvolvimento da Itália. Colhendo, sabendo aproveitar de algumas oportunidades, principalmente no Brasil. Tá. Como é que você vai fazer com a tua vida? E como é que você vai representar? Como é que você vai continuar sugando o que nós queremos que você nos represente? E estando lá, como é que vai ser? Eu vou aceitar um desafio muito grande, não? Que é, ao mesmo tempo, ser um deputado presente, atuante no parlamento italiano, mas, ao mesmo tempo, continuar sendo um italiano residente no Brasil. A minha família vai continuar morando aqui no Brasil, então vai ser um sacrifício grande, mas eu vou continuar numa ponte aérea tentando toda semana ou cada 15 dias de estar aqui presente no Brasil, tanto para ficar do lado da minha família, mas também porque eu represento lá estes eleitores, os interesses do Brasil, dos brasileiros e dos ítalo latino-americanos. Dos latino-americanos. Então vou me organizar porque estes interesses sejam representados e porque eu possa sempre mais conhecê-los, acompanhá-los e integrar estes dois países e, através da Itália, fazer que a União Europeia também seja mais presente aqui, porque hoje você sabe que a Itália é parte de um sistema que é a União Europeia. Então, acredito que neste intercâmbio nós temos que envolver também... A Itália é apenas o começo. Exatamente. É só a sementinha. Fábio, super obrigada pela sua participação. A gente vai ficar acompanhando o seu mandato inteiro, encaminhando as solicitações dos nossos telespectadores. Super obrigado.
E agora vamos fazer uma viagem comigo, não diretamente para a Itália, mas aonde os nossos correspondentes estiverem. Vamos lá? Vamos lá, então. Vamos lá. A energia é o desafio da América Latina. E não é um desafio tanto pela falta de energia. Eu sei que o Brasil ainda não está completamente imune a um apagão de energia elétrica. A Argentina sofre um risco grande de um apagão de energia. Eu sei que o gás da Bolívia é complicado, eu sei que o petróleo da Venezuela é mais complicado ainda. E todo mundo sabe e torce para que o Brasil realmente confirme as últimas descobertas e se torne um país da OPEC, país da Organização dos Países Exportadores e Produtores de Petróleo. Mas o que está causando confusão, o que está causando preocupação na América Latina, Fátima, é que as fontes de energia são muito focadas para resolver o problema do presente. Mesmo o petróleo que o Brasil encontrou na famosa camada pré-sal, lá embaixo, que custa uma fortuna para tirar, tudo isso tem mais a ver com a reposição, com a satisfação das necessidades imediatas de consumo. E hoje em dia, isso não dá camisa a ninguém. Nenhum dos países importantes da América Latina parece ter uma matriz energética sustentável no longo prazo. O Brasil tem um debate enorme com as usinas que pretende construir na região amazônica. A exploração de petróleo do Brasil nessa faixa de Santos também vai causar uma série de problemas. Precisa ver se Santos está preparada, a faixa de Santos, toda aquela área está preparada para receber uma quantidade de investimentos e de trabalhadores que vão estar ocupando para tirar aquele óleo de lá. E tem a questão ambiental. A América Latina tem uma lição de casa gigantesca para fazer na área ambiental. Sem cuidado com a área ambiental, não há produção de energia sustentável no longo prazo. A gente sabe, por exemplo, que a Venezuela tem um enorme desdém por questões ambientais quando explora o seu petróleo. A gente sabe, por exemplo, que a Petrobras é talvez a empresa que mais tenha recebido multas ambientais no Brasil. Então, assim, preocupa a falta de um planejamento energético de longo prazo, mas preocupa mais ainda a falta de um planejamento energético de longo prazo que seja sustentável. Mário Andrade Silva, para Conexão Direta Internacional, Nextel, Reuters. Chegamos ao fim de mais este programa, mas você sabe que tem um encontro marcado conosco na próxima edição do Economia e Negócios, sintonizado o tempo inteiro na Record News. Jornalismo 24 horas de plantão.